Olá pessoal, aqui é o Mário Trentin, vamos para mais um Gestão de Projetos e o assunto de hoje é integrações do Microsoft Project Online, do seu Microsoft PPM ou chamado Project Server em Cloud. E o que acontece? Você tem muita coisa que você consegue fazer aqui em termos de integrações com os seus aplicativos do Office 365. É isso que eu quero mostrar aqui para você hoje. Você vai ver umas coisas que facilitam demais a nossa vida em termos de automação. Isso aqui é uma apresentação que nós fizemos no Microsoft Ignite. Eu e o meu grande amigo Weber Lopes, vou marcar aí o Weber aí embaixo também, para você acompanhar o que ele coloca lá em SharePoint, Office 365, outras coisas muito interessantes aqui. A gente está sempre junto, fazendo algumas palestras. Meu objetivo é poder apresentar esse demo muito bacana que a gente fez lá. E qual que é o objetivo dessa demonstração? Então, nosso objetivo aqui nessa demonstração é o seguinte: você automatizar, então nós queremos automatizar o processo de obtenção de ideias, então um banco de ideias. Esse banco de ideias ser analisado, por exemplo, pelo seu escritório de projetos. E uma vez que analisado, se aprovado, ele criar projetos lá no seu Microsoft PPM, ou seja, no seu Project Server. E como é que a gente vai fazer isso, né? Os passos aqui que a gente planejou e é o que eu vou te demonstrar, vou mostrar aqui na nossa gravação do demo, é que, em primeiro lugar, a gente colocou esse formulário de ideias aqui utilizando o Microsoft Forms, que está disponível para você no Office 365. Ele é muito poderoso, permite fazer todo tipo de pergunta, então pergunta em escala, você pode fazer pergunta do tipo VOF, pergunta aberta, enfim, criar campos lá. Então a gente criou um Forms que permite até você gerar um QR Code ali, que basta tirar uma foto dele no celular e você já vai para o Forms. Inclusive isso aqui é uma coisa que eu implementei numa empresa cliente nossa, em que os cartazes de ideias ali de inovação ficam espalhados pela planta e tem esse QR Code, você tira a foto com o seu celular e aí você vai para o Forms. Uma vez preenchido esse Forms aqui vai criar uma lista que é o nosso banco de ideias no SharePoint, no Microsoft SharePoint. Para você não ter que entrar em vários lugares, a gente criou um Teams, e o Teams é o hub de comunicações. Então o Teams é um agregador de informações, onde você pode criar os canais lá do Teams. E aí dentro de um determinado canal você pode adicionar as coisas que você mais usa. Então nós criamos um Teams do PMO, o Project Management Office, incluímos essa lista aqui e poderia ter várias outras referências. O PMO, ele pode ver quais foram as ideias que entraram, elas entram como pendente, ele pode marcar como ok, aprovado, então ele pode rejeitar. Se ela for aprovada, adivinha só, ele vai ligar um Microsoft Flow, aqui um fluxo de automação para o seu PPM e criar o projeto lá no Project Online. Então, criar projeto. E uma vez que esses projetos forem criados, ele já vai ser atualizado aqui na lista do SharePoint. E um último passo que a gente fez foi criar um Power BI utilizando o Content Pack do Power BI para o Project. Então tem um Content Pack lá de já alguns tipos de gráficos e dashboards para isso. E para você não ter que acessar em outro local, o que nós fizemos? Jogamos esse Power BI lá dentro do Teams do PMO. Então é isso que você vai ver nessa apresentação muito bacana. E vamos lá então dar uma olhada como é que funciona essa coisa toda. Bom, vamos lá. Então, em primeiro lugar, nessa nossa demonstração, a gente foi lá no Microsoft Forms. O Microsoft Forms, ele permite você criar todo tipo de formulário aqui. Basta você ir lá em novo formulário, dar um nome para o seu formulário, que no caso aqui nós vamos chamar de banco de ideias. E esse banco de ideias, eu posso compartilhar o banco de ideias. Eu posso colocar só a pessoa da minha organização, enfim, deixar aberto, ter uma série de controles que você vai conseguir ver no seu lado direito já em configurações. Nós estamos colocando o título da proposta nessa ideia, uma descrição preliminar do escopo aqui para essa ideia também. Posso marcar como resposta longa, se é obrigatória, se é texto, se é opção, classificação. Então aqui a gente está colocando um outro tipo de pergunta, localidade, que você vai marcar uma resposta. E aí embaixo está vendo um outro negócio muito bacana do próprio Forms, que eu posso ter só uma resposta ou várias respostas. Vou colocar um outro de texto. Então, nesse campinho de texto, eu quero saber qual é o custo estimado da sua ideia, o custo estimado da sua proposta. Eu vou colocar um campo de data, que vai ser o início previsto, ou a data de término previsto. E tudo isso aqui eu vou mapear
para campos lá na minha lista do SharePoint, que depois vão ser mapeados também, adivinha só, lá para o nosso project. O que nós estamos fazendo agora? Entramos no painel de administração do Office 365. Esse painel de administração do Office 365, você pode criar grupos. Então, eu posso criar um grupo diretamente lá no Teams, ou eu venho aqui criar um grupo de Office 365 na minha administração do Office 365 e depois eu crio um Teams a partir daquele grupo. Então, aqui, novo grupo, nosso PMO Ignite, ou nosso Project Management Office aí do Ignite. Pode ser público, que todo mundo vai ver, ou pode ser privado, em que você coloca só os convidados aí que você quer que participem no Weber aqui, se colocando lá no grupo, como administrador do grupo. Vamos fechar. Próximo passo, vamos lá no nosso Microsoft Teams, onde a gente vai poder agora criar a equipe do PMO baseado naquele grupo. E o Teams, o que é o Microsoft Teams? É uma das ferramentas que eu considero mais versáteis, mais mudança de paradigma de verdade no nosso modo de trabalho. O Teams é um hub de centralização de informações, um agregador de informações, que permite você ter suas threads de comunicação, seus grupos, e permite colocar as informações centralizadas ali do que você mais faz. Então, vou criar aqui uma equipe a partir de um grupo do Office 365. Vai lá, pega o PMO do Ignite, escolher equipe, criamos nosso Microsoft Teams, um espaço de colaboração e centralização de informações. É uma ferramenta fantástica. Então, ali no maisinho, você pode vir adicionar o que você quiser, arquivos, enfim, colocar páginas ali, tem os participantes aqui, no caso Weber, agora ele vai me adicionar aqui, então colocando o Mário no grupo, a gente poderia convidar quem quisermos, a pessoa vai receber um e-mail e vai começar a fazer parte daquele seu grupo ali para participar de informações lá. Muito bem, então criado o nosso Forms, criado o nosso Microsoft Teams, que é o espaço de colaboração do PMO, o próximo passo, vamos criar um SharePoint, uma lista do SharePoint, que vai nos permitir agora cadastrar esse banco de ideias. Aqui que a brincadeira começa a ficar interessante, né? Então essa é a visão do nosso Project Online. Vamos adicionar um aplicativo aqui. E dentro desse aplicativo nós queremos uma lista personalizada do SharePoint, que nós vamos chamar de banco de ideias. Uma dúvida que surge muitas vezes é: eu preciso de licença do project para poder gerar uma ideia, lançar uma ideia? A resposta é não. Então, as pessoas que vão lançar ideias ali não precisam de licenças do project, tá? Vou criar essa lista exatamente para que qualquer pessoa da organização possa ir lá e selecionar, ou, na verdade, sugerir uma nova ideia. Então, aqui é o banco de ideias, essa é a nossa lista, uma lista personalizada. E nós estamos aqui salvando a lista agora. Salvei a lista. Ok. Próximo passo depois de salvar a lista, o que nós vamos fazer? Vamos editar a lista para colocar os campinhos. Então, estamos aqui renomeando coluna. Eu posso utilizar diretamente os tipos de coluna aqui. Vou colocar o título da proposta. Esses são exatamente os mesmos campos que a gente tem lá no Forms, né? A gente está copiando aqui de lá do Forms para ficar com o mesmo nome. O Weber está copiando aqui. Então, título da proposta, descrição preliminar do tipo texto, localidade. Vamos adicionar o nosso custo estimado. Vamos adicionar a nossa data de término previsto. E nós vamos mapear tudo aquilo que vem do Forms, que também é aberto. O Forms não é nem necessário que a pessoa tenha um login da organização. Eu posso liberar o Forms até para pessoas externas se eu quiser. Então tá aqui os campos, título da proposta, descrição preliminar, nosso custo, as datas, e aí está nosso banco de ideias criado como uma lista do SharePoint, que não é necessário ter uma licença do project para cadastrar uma ideia. Legal? Então cadastrei isso aqui, que poderia ser uma lista de demandas, enfim, tem muitas aplicações isso nas organizações. Essa lista agora eu posso vir e cadastrar um novo item na lista. Venho aqui, título da proposta, descrição preliminar, posso automatizar isso através do Power Apps ou através do nosso Microsoft Flow, se eu quiser receber avisos, por exemplo, de novas ideias. E o que nós vamos fazer? Vamos vir aqui agora no Teams e vamos incluir a nossa lista do SharePoint aqui agora. Por quê? Porque aí o pessoal do PMO precisa apenas acessar o Teams e tudo que ele quer vai estar aqui. Então vou lá, adicionar um site, vou copiar o nosso banco de ideias aqui, pego o URL lá daquela lista do SharePoint, então banco de ideias, pego a URL, colo a nossa URL aqui e adivinha só, o banco de ideias vai estar aqui.
E olha só que bacana, né? Eu consigo editar aquela lista do SharePoint de dentro do próprio Microsoft Teams. Então, não preciso ir lá no SharePoint. Eu posso vir aqui e modificar. Então, por exemplo, se eu adicionar uma nova coluna aqui, do tipo escolha, que é o que nós estamos fazendo agora, status de aprovação, pendente, ou aprovado ou rejeitado. Então, vai mudar as escolhas aqui. Eu já faço isso de dentro do Teams, isso já vai mudar o meu SharePoint lá. Então, rejeitado. Pendente, aprovado e rejeitado. Vou colocar aqui qual é o valor padrão, então quando entrar um item ele vai entrar como pendente e muito bem, está aqui, foi criada a nossa coluna de status. Estou no modo de edição aqui. Então quando entrar uma proposta de banco de ideias, eu vou poder, de dentro do meu Teams, não preciso nem ir lá no SharePoint, eu vou poder fazer essa mudança de status aqui diretamente. Vamos lá. Bom, então nós temos o nosso criação do Forms, criamos o nosso grupo do PMO no Teams, criamos um banco de ideias lá no SharePoint. Agora eu quero ligar essa coisa toda. Então vou criar um fluxo no nosso Microsoft Flow, criar aqui a partir de um modelo. E qual que é o nosso modelo? Nós queremos que a partir do Forms, a partir do formulário, seja gerado um item da lista lá do SharePoint. Então registre as suas respostas, o Microsoft Forms, vai lá criar um item no nosso SharePoint. Você precisa ter uma licença de Office 365 para isso, em que você possa ter acesso ao Forms, que você possa ter acesso ao SharePoint. Quem precisa ter essa lista? A pessoa que criou o Flow. Então, eu estou criando o Flow, ou o Weber está criando o Flow aqui, ele seleciona o banco de ideias, que é um formulário, ele que criou, ele mapeia os campos, então vai pegar as respostas do formulário e ele vai mapear esses pontos ali para criar um item na lista do SharePoint que tem o mapeamento das colunas. Então, vou pegar aqui o banco de ideias e aí você tem qual é esse seu item atual e faz o mapeamento para o SharePoint. Mas a pessoa que vai lançar o banco de ideias, ela precisa ter uma licença? Não, ele vai simplesmente lançar lá no banco de ideias, ele não precisa nem ter uma licença. Quem tem a licença é quem está administrando a lista aqui, quem está montando o Flow. Então você montou o Flow, ele vai ser executado, independente se a pessoa que criou a ideia lá, se ela tem uma licença ou não. Então aqui a gente vai mapear os campos, né? Título da proposta, lá na nossa lista do SharePoint. Vai pegar o campo título da proposta do Forms, descrição preliminar, localidade, custo, data de término e assim por diante. E o nosso status vai pegar aqui sempre como sendo pendente. Então ele entra como pendente e depois você modifica. Salvei. Muito bem. Então tá salvo, eu posso vir e rodar o meu Flow aqui, né? Tem um botãozinho de testar aí no campo direito. Vou executar agora um disparo, salvar e testar. Então, marcou aqui salvar e testar. O que ele vai fazer? Vai lá no Forms, vai criar uma ideia nova. Então, título da proposta aqui, criar uma ideia nova. E a partir dessa ideia nova, ele vai disparar aquele nosso fluxo. Então, título da proposta, novo projeto aqui, por exemplo. Coloca uma descrição preliminar qualquer, testando, 1, 2, 3. Localidade vai ser São Paulo. Um custo estimado de R$10.000, por exemplo, data, escolhi aqui uma data que vai ocorrer aquilo. Salvei, obrigado, sua resposta foi enviada. Fica vendo? Então, o nosso Microsoft Flow vai executar isso aqui e vai mostrar se o fluxo foi executado com êxito. Então, quando uma resposta for submetida, a aplicar, pega os detalhes da resposta e cria um novo item lá na lista do SharePoint. Então, adivinha só, eu vou vir aqui, dar um refresh na página, lá no nosso banco de ideias, que é uma lista do SharePoint, tá aí, novo projeto, descrição preliminar, testando 1, 2, 3, em São Paulo, R$10.000, e tá tudo aqui, status pendente. Muito bem. Obviamente, isso aqui vai aparecer aonde? Lá no meu Teams. Então, entrou como pendente, posso atualizar, dar um refresh aqui no meu Teams também. Esse banco de ideias vai ter agora uma nova ideia, que foi submetida através de um formulário. E essa nova ideia entra como pendente, a equipe do PMO pode discutir em cima dela e uma vez que for discutido, aprovar, rejeitar ou manter o seu status pendente. Se eu modificar aqui, ele já me modifica lá na lista, né? Então, o PMO vai se centralizar aqui todas as suas ações. Então, marquei, posso vir e editar e aí, se eu quiser, eu mudo qualquer dados daqui. Muito bacana, né? Então, criei um banco de ideias. E agora, o que nós vamos fazer?
criar um novo flow, então mais uma automatização. Uma automatização muito bacana que aquela lista do SharePoint, que tem um item que é o banco de ideias, quando eu mudar o status do item, ele vai executar uma ação customizada. Então esse Custom Action. E qual vai ser o nosso Custom Action? Vai ser criar um novo projeto lá no Microsoft PPM. Então você que está criando o Flow, você precisa ter a licença de Office 365, que te permita acesso aí a tudo, e você precisa ter a licença do seu Microsoft PPM, tá? Então qual é a condição? Se sim, ele vai executar alguma coisa, se não, ele não vai fazer nada. Então qual é a condição? Eu quero mudar o status velho, é igual a aprovado. Então vou mudar de pendente para aprovado, essa é a condição, vai acontecer uma ação. Eu vou pegar uma ação que é lá no nosso Project Online, Microsoft PPM, criar um novo projeto. Olha o tanto de ações que tem aí para você que já está pensando em como aplicar isso na sua empresa. Vou lá copiar o endereço do meu PWA, então meu endereço lá, /sites/PWA. Ele vai criar um novo projeto com o nome da onde? Pegando o nome da proposta, que vem lá da minha lista do SharePoint, que é o mesmo nome da proposta, título da proposta veio do Forms. A descrição vou copiar de lá também. A data de início, posso colocar a data de hoje que ele foi aprovado, a data em que ele é criado aqui, mudou o seu status. Vou salvar. Olha só que coisa bacana. Então agora basta que o membro do PMO, ele entre lá no seu Teams e ele modifique o status, isso já vai criar um projeto lá no Microsoft VPN. Eu poderia até customizar algum e-mail ou alguma outra coisa aqui. Então vou editar nosso item aqui, vou modificar ele para aprovado, salvei, ele vai executar aquele disparo. Então volto ali no Flow, vai executar o disparo. Então quando um item for modificado lá do SharePoint e fizemos isso de dentro do Teams, modificou, seu fluxo está em execução, foi executado, a condição está sendo avaliada aqui, exatamente, é verdadeiro, mudou o nosso status de pendente para aprovado, ele vai criar um projeto. Olha só, criou um projeto em 6 segundos aqui. Se você for lá no seu Project Web App, no seu Microsoft PPM, no seu PWA, você vai ver que antes não tinha projeto e agora tem um novo projeto. Então vamos lá na central de projetos, né? Aqui está o nosso PPM sem customizações, você vai lá ver, poderia até ter automatizado ainda mais isso. Novo projeto está aí, então aí o novo projeto está aí. E ele foi criado exatamente com os campos, olha lá, testando 1, 2, 3, que é a descrição, a data de término, o proprietário, que é o Weber, que está fazendo o disparo aqui, muito legal. E esses nossos projetos que estão lá dentro do portfólio, a última coisa que a gente vai fazer aqui em automação é adicionar o Content Pack do Microsoft PPM no Power BI. Então vai lá no Power BI, serviços, para eu poder conectar os dados vindo lá do nosso PPM. Eu vou conectar aqui do Microsoft Project Online, então aplicativos do nosso Power BI, vou conectar o Project Online para eu poder ler os dados de lá. Vou colar o endereço do meu site PWA. Preciso aqui, né, ter uma pegadinha importante de você saber em que linguagem você está, se é inglês, português, aí alemão e etc., para você não colocar errado e ter problema com campos. Mas colocamos aqui, então, o nosso caminho do PWA e lá está. Então, criado aqui o nosso Project Online. E olha só, o Content Pack do Power BI para o Project é maravilhoso. Olha só, vai lá, seleciona e ele já tem todos os seus dashboards prontinhos. Então, os dashboards mais utilizados e os nossos projetos já estão aqui. Então, aquele novo projeto que a gente criou aqui, ele já vai permitir você aparecer lá. E última coisa, colocar o Power BI dentro do Teams. Com isso, o seu PMO precisa acessar apenas o Teams. O PMO vai receber o banco de ideias, ele aprova, e no Power BI ele vê o andamento de todo o portfólio. Ele tem as suas abinhas ali embaixo, né? O timeline, custos, milestones, riscos. O nosso novo projeto está aí, que estamos dando um zoom aqui no novo projeto. E a gestão do projeto com os gerentes do projeto fica lá dentro do seu Project Online. Então, essa é uma demonstração que a gente fez no Ignite, eu e o Weber Lopes, mais uma vez.
Já estava devendo há algum tempo de colocar ela no YouTube. Espero que você tenha gostado bastante. E daqui para frente vamos colocar novos videozinhos também dessas automações do Flow com Power Apps, do Power BI coletando seus dados lá do Project. Você viu aqui como é fácil, rapidinho, você conseguir criar coisas que ajudam bastante a sua organização a ter mais sucesso na gestão de projetos, mais visibilidade, mais transparência e menos em produtividade, né? Ficar perdendo tempo ali em repetir atividades que não agregam valor. Um grande abraço e até a próxima.